A famosa frase de Neil Armstrong, em 21 de julho de 1969, foi o culminar de uma década de investigação e engenhosidade americana e de milhares de milhões de dólares. Selou a vitória dos Estados Unidos sobre a então União Soviética numa competição para levar um homem à Lua, um momento de prestígio durante o momento das tensões geopolíticas. Muitos países e empresas estão agora a iniciar ou a renovar os seus programas espaciais, competindo para chegar aos lugares inimagináveis, entre eles o Polo Sul da Lua, onde a Índia recentemente pousou sua sonda, local que poderá haver gelo e depois partir para Marte. O sucesso da missão Chandrayaan-3 fez a Índia se tornar o primeiro país a pousar no Polo Sul da Lua. Os Estados Unidos e os países alinhados, incluindo o Canadá, esperam levar os humanos de volta à Lua até 2025 e os chineses até 2030. Especialistas consideram uma nova corrida espacial que poderá novamente se parecer com a década de 1960, mas também alertam que a situação poderá se assemelhar mais à luta dos países europeus para colonizar novos territórios nos séculos XVI e XVII. No entanto, as questões em torno da guerra na Ucrânia levantaram velhas inquietações do passado que preocupam as grandes potências. A Rússia resiste cada vez mais às sanções ocidentais e contraofensivas ucranianas. E os últimos movimentos no xadrez geopolítico indicam que a guerra pode estar chegando aos seus limites de armas convencionais. Uma guerra de grandes dimensões poderá ecoar sobre a Europa e consiga empurrar a OTAN contra a Rússia. Em um conflito árduo e radioativo, será irreversível para toda a humanidade com armas nucleares flamejantes. E além disso, um ambiente muito explorado, mas restrito, poderá ser palco da fúria da guerra: o espaço. Um conflito em questão não será pela competitividade de recursos lunar ou marciano, será decorrente das questões da própria Terra. Décadas depois da Guerra Fria, o espaço tornou-se uma das poucas áreas onde os países têm se cooperado. No último levantamento de janeiro de 2022, havia 8.261 satélites em órbita ao redor da Terra. Esta é uma quantidade impressionante de objetos. A parte mais chocante é que apenas cerca de metade deles estão ativos. Dos países que lançam satélites, os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar. E são os satélites artificiais que serão os novos alvos fora da Terra quando uma terceira guerra de fato começar. Em 15 de novembro de 2021, a Rússia demonstrou uma missão bem-sucedida que faz parte do seu omisso programa de interceptação de satélites em órbita, subnegado pelo próprio alto escalão do Kremlin. Um programa que já faz parte da China, dos Estados Unidos e da Índia, e visivelmente demonstrado em operações semelhantes no passado. A Rússia disparou um míssil terrestre do tipo PL-19 Nudol em direção ao antigo satélite soviético já extinto, mas ainda em órbita. Tratava-se do Cosmos 1408. Foi a primeira vez que a Rússia havia realizado uma interceptação ao vivo desse tipo. E o que isso significa? Além de revelar o programa de interceptação secreto do país, os russos mostraram capacidade de conduzir missões do tipo com estreito período de tempo e com dispositivos já existentes em seu quadro de artilharia antimísseis adaptado para este fim. E que nenhum ativo comercial ou militar espacial de qualquer nação pode escapar de um conflito de grandes dimensões na Terra. O sistema russo PL-19 Nudol é uma variante do sistema antimíssil A-235, desenvolvido pela Nudol Design Boreal, focado principalmente em missões antissatélite. Os americanos também testaram diversas vezes mísseis contra satélites específicos como parte de seu programa de interceptação. Mas o que pode acontecer no espaço se um míssil destruir um satélite? Já conferiu as nossas novas camisetas na loja Ara Militar? As estampas estão imperdíveis. Temos também canecas e botões. Tudo por um preço justo que cabe no seu bolso. Acesse umapenca.com/aramilitar. Tire uma foto com a camiseta e nos marque no Instagram que iremos repostar. Nos testes passados americano e russo, uma nuvem de milhares de pedaços de detritos espaciais foi criada após a interceptação dos mísseis. Os detritos passaram a orbitar a Terra na mesma altitude que a Estação Espacial Internacional e a Estação Espacial Chinesa Tiangong.
bem como satélites de vários países, inclusive essenciais na comunicação e observação terrestre. Detritos nesta altitude viajam em velocidades extremamente altas, aproximadamente 17.500 milhas por hora, algo em torno de 28.000 km por hora, e mesmo pequenos pedaços podem causar danos significativos a outros equipamentos em órbita. Em abril de 2022, a então vice-presidente Kamala Harris, durante discurso na base da Força Espacial Vandenberg, na Califórnia, destacou que os Estados Unidos irão parar de testar mísseis que destroem satélites em órbita e espalham detritos que podem danificar e desativar outros satélites espaciais num efeito dominó. E solicitou à comunidade internacional que também adote amplamente essa política como uma nova norma de atividade espacial responsável no século XXI. Os detritos resultantes da explosão dos satélites por um míssil interceptor se transformam então em detritos espaciais, ou seja, lixo espacial, uma situação que piora rapidamente. 64 anos de atividade acima de nossas cabeças significam que agora há cerca de 1 milhão de objetos circulando descontroladamente lá em cima, na faixa de tamanho de 1 centímetro a 10 centímetros. O impacto de qualquer um deles poderia significar o fim da missão de um satélite meteorológico ou de telecomunicações vitais e também de espionagem. Os testes de tais mísseis são raros, mas sempre suscitam condenação generalizada sempre que ocorrem, porque poluem o ambiente espacial para todos, mas numa clara guerra de grandes dimensões na Terra não haveria limites para nada. Quando a China destruiu um dos satélites meteorológicos aposentados em 2007, criou mais de 2.000 fragmentos rastreáveis. Este material representava um perigo contínuo para as missões espaciais operacionais, sobretudo para as da própria China. No entanto, há outras alternativas mais viáveis que podem ser utilizadas pelos militares em combate. A Rússia, por exemplo, tem a capacidade de bloquear satélites de outros países sem atacá-los fisicamente por cyberataques, como os americanos já o fazem contra o programa espacial e nuclear do Irã. As armas anti-satélite representam uma ameaça à extensa rede de satélites militares e comerciais, que realiza uma ampla variedade de tarefas essenciais em inteligência, vigilância, reconhecimento, navegação e comunicações. A atual corrida armamentista na superfície terrestre e agora espacial superaram os patamares anteriores com o incremento de novas tecnologias nucleares e hipersônicas. Os acordos de controle de armas existentes, como o Tratado do Espaço Exterior de 1967, não cobrem armas antissatélites. Washington, Moscou e outros vêm explorando a possibilidade de controlar esse tipo de arma há mais de 40 anos, e agora em avanços significativos. Não perca nenhum vídeo aqui no Área Militar, se inscreva e ative o sino de notificação. E também pode receber nossas análises diárias sobre geopolítica, defesa e tudo mais, todos os dias em nosso grupo no Telegram.